vamos começar a correção da atividade 1. Aqui na atividade 1, ele está pedindo assim, ó. Observe que na figura do exemplo de transformações, que é essa daqui, apenas o triângulo original, que é esse vermelho, essa figura 2 aqui, vamos ter que pegar a coordenada dela e ela dá trabalho, porque se você observar aqui esse ponto S, ele não está exatamente certinho numa posição exata, né? Aqui, ó, primeira coisa, as coordenadas vai de 0 até 1 aqui, tem aqui o 1. Esse ponto S, ó, que está aqui, ele está aqui exatamente nesse pedacinho. Só que para a gente descobrir isso, aqui se você contar, tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, se você pegar um inteiro e dividir em 5 partes, vai dar 0,2 para cada parte dessa. Significa que a cada tracinho desse aqui, cada quadradinho desse, cada tracinho desse do quadradinho equivale a 0,2 cada um. Então, aqui tem que copiar. Não, isso aqui já está na apostila aí, tá? Você faz a marcação na apostila aí. Cada um deles é 0,2. Então, aqui o primeiro é 0,2, o segundo é 0,4 e o terceiro aqui é 0,6. O ponto S está exatamente no meio entre 0,4 e 0,6, ou seja, ele é o 0,5. A mesma coisa acontece no eixo Y. Ele está no meio também. E aqui também vai ser 0,5. Então, eu vou fazer assim, ó, na resposta da atividade 1, vou colocar aqui figura 2. Figura 2. Primeiro ponto dela é o ponto S. Tem as coordenadas 0,5. Como esse número ele tem vírgula, para separar os números aqui das coordenadas, vou ter que usar um ponto vírgula, tá? Para não confundir com a vírgula do número. Eu pus uma barra. Não pode ser barra, não. Vou mudar, então, peraí. Aqui a gente vai usar ponto vírgula, que é o correto, tá? Esse foi o ponto S da figura 2. Agora tem outro ponto aqui da figura 2, que é o ponto T, ó. O ponto T ele vai ter coordenada x1 e o y dele também é 0,5, ó. 1, 0,5. Então, vou colocar aqui ponto T, x1, ponto vírgula, 0,5. Agora, vamos ver o outro ponto aqui, que é o ponto A. Esse está fácil, porque esse aqui é o mesmo ponto do triângulo vermelho, o ponto A1. Ele já trouxe para nós, é 1, 1. Então, vou colocar aqui o ponto A1, coordenadas 1, 1. Vírgula 1. Pode pôr ponto vírgula para não achar que é 1,1, tá? Agora vamos para a próxima figura. Pessoal, tudo bem? Tranquilão aí, né? Alguma dúvida? Sim. Não. Nenhuma agora, professor. E essa atividade nós vamos fazendo assim, agora para a figura 3. Cadê a figura 3? Está aqui embaixo, ó. Vamos pegar na sequência aqui da alfabética, ó, letra J, ponto J primeiro. Coordenadas aqui, ó, -1, -1. Lembrando que é sempre o X primeiro e o Y depois. -1, -1. Então, J. Ó, na figura 3, o ponto K. Ponto K, -2, -1. Então, o K, X -2, Y -1. J, acertei. Tem aqui agora o ponto L. -2, -2. L, -2, -2. Olha os contatinhos. -2. Não é, não.
Agora vamos ver a figura 4, tá? Só que se você, para quem já viu aí esse plano cartesiano aí na apostila, viu que tem duas figuras 4. Essa aqui vai ser a 4.1 e essa que eu vou chamar de 4.2. Beleza? Beleza. Vamos pegar o ponto P da figura 4.1, coordenado ó, x menos 1, y1. Aqui é a figura 4.1. Que ponto que é aquele lá mesmo? Ponto P. Ponto P. O professor não sabe, imagina eu. Imagina nós, né? Não, é que eu esqueci qual ponto que era, gente. Eu só esqueci a letra, só. Ponto P, menos 1. O professor leva muito a sério as coisas. Uma perdição ali. Leva. Ah, que nada. Ponto Q, menos 2 e 1 positivo. Eu agora estou no ponto R. É o menos 2 e 2. Peraí, professor, volta lá rapidinho, que eu tô meio perdido. É, professor. Pera aí, só um pouquinho. Gente, até eu que sou eu, tô entendendo. R. Qual que é o R? 2, 2. Figura 4.2 agora, ó. 4.2, ponto M, x1, y menos 1. Nossa, Vamos professor, lá. que quanto difícil. Ponto M, x1, y menos 1. Agora, o ponto N, x2 e o y também menos 1. N e menos 1. Olha o ponto O. x2, y menos 2. O quê? Tô acertando, por enquanto. Tô acertando. Por enquanto, hein? Agora, figura 5. Figura 5, cadê o 5? Ó, o 5 tá aqui em cima, ó. Bom, aqui, o ponto V. Vou começar com o ponto V, ó. x1, y2. Então, ponto V, x1, y2. O ponto U. O é o x é 1 e o y é 3. Ponto B. Vamos fazer ponto B. x2, y2. Já estava aqui, né? O ponto B1, já sabe, já é conhecido. E aproveita e já anota o B e o C. 2 e 2. Não, mas dessa figura só tem 3 pontos, tá aí, o V, U, B. Agora a última figura. Figura. A figurinha 6. Professor, o senhor esqueceu a figura 1. Não, porque a 1 ele já deu, tá aqui, ó. A 1 já tá no enunciado, ele pediu E a Lara escreva... quase mata o professor do coração. Que susto. A 1 não precisava, porque ele já forneceu, ele pediu as outras. E você pôs, né? Não, a figura 1 ali, ó, D, F. Mas sim. Ah, tem. Ah, entendeu. Essa aqui, né? É verdade, esqueci dela. Ah, tá. Nossa, Eu estava falando dessa, professor. Verdade, esqueci dela. Obrigado, viu? Nada. Então faltam duas pra gente fazer. Faltando Eu fui do as 6. Sabem qual que a gente tá. Então vamos fazer as 6, depois eu faço a 1 que ficou faltando lá. Ponto G. X4, Y1. Ah, tá certo. Pedi errado. Ufa. Ponto o quê? G. Ponto G. Eu errei mesmo.
X4, Y1. Próximo aqui é o ponto H. H. O H, o X é 5. E o Y é 2. H. Gente, mas tá difícil. 5 e 2. De onde que eu tirei esse 6, meu pai da glória? Ui. Agora o ponto I. I. É o Não X, tem nenhum elogio com isso, professor. Ixi, Maria. O I, 5 e 1. Acabou? Ah, 5 e 1. Acabou, professor? Ah, Não. ficou faltando a figura 1 que eu esqueci. eu tive que lembrar, né? Ah, tá. Eu fiquei boiando que o professor já corrigiu a 1, por que que eu não marquei? Aí eu tava me referindo a 1 que não tinha falado, que era D e F. Pois é. Professor, já pode tirar o print? Pera aí que falta a figura 1 aí. Deixa eu terminar a figura 1. Que figura 1? Não tô entendendo. A figura 1 é essa Ali, aqui, ó, ó. D e Essa F. grandona aqui, ó. Ah, esse treco aí que ficou lá em cima, que ninguém viu. É, ele ficou lá escondidinho lá, eu esqueci dele. Figura 1, ponto D, X3, Y3. Acertei. Ponto E de elegante, igual ao tio Frank. É o X6 e o Y6 também. 6, 6. Por último, a letra F. 6, 6. Letra F de Frank Fofo. No final. 6 e 3. Aí. Não, agora essa eu errei feio. Agora sim, acabou. Agora pode tirar print. Aí, Tá legal, peraí, professor. Tô na 1. Tudo bem, galerinha? Mais alguma coisa? Professor, vai nessa falta de vergonha de cola. Colando no meio da aula. É I, Belezinha? professor. É I? Na I. figura 6, o último é I? I. 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 I de I. Igreja. Ixi, Maria, ferrou, Joel. Igual aparece povo lá no programa do Silvio Santos, né? Letra O de fogão. Letra O de homem. O que a pessoa tinha na cabeça? Tipo, Pior que tem gente que fala, né? Letra O de homem. tinha gente que falou letra G de Jequiti. Galerinha, agora pensa comigo, pensa junto comigo para responder essa. Presta atenção. Tô pensando. Unidade 2. Que figura obtém se multiplicar as coordenadas do vértice de um polígono qualquer por 1? Professor, a gente, Oi. Eu acho que a gente vai ter que usar a equação NAR, né? Não. Professor, não é ele mesmo? Não é ele mesmo, porque qualquer número multiplicado por 1, ele não muda. Ah, por favor, repita, por favor, o que você falou? Eu acho que seria não ele, porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Exatamente, essa é a ideia. Se qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, então vamos pegar um exemplo da atividade anterior. Se eu pegar qualquer figura dessa aqui, ó, suas coordenadas, e multiplicar por 1, não vai mudar, vai ser a mesma coordenada, ou seja, vai ser a mesma figura, não é? Então não tem alteração. Então, pensando nisso, qual é a resposta que nós podemos dar aqui? Nenhum, não. Obtém-se C, ela mesma, fica mais chique. A mesma a mesma figura. figura. Mano, é Ou que no já começa caso igual aqui, eu. Fala. como ele está falando de polígono, eu vou mudar de uma palavra feminina para uma masculina. Obtém-se o mesmo polígono. Professor, aula de matemática e português. Na atividade 3, é mais uma que não vai caber na apostila. Então, você vai fazer no caderno ou na folha atrás da apostila, tá?
Por quê? Porque nessa atividade ele pediu para desenhe um pentágono num plano cartesiano com os vértices. E ele deu esses vértices para nós aqui. Então eu vou ter que fazer um plano cartesiano. Esse vai ser o nosso trabalho para essa atividade. Enquanto isso eu vou fazer aqui, ó. Bom, galerinha, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou anotar do lado aqui. Aí você pode fazer a anotação do lado ou embaixo, onde você tiver espaço aí, dessas coordenadas que ele já forneceu para nós, ó. 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2 e 3, 1. Eu vou escrever elas aqui do lado. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos identificar esses pontos no plano cartesiano. Então, vai ficar o primeiro ponto, ó, x2, y1. x2, y1 está aqui, ó. O outro ponto é o x1, y2. O terceiro ponto, coordenadas 2, 3, ó, x2, y3 está aqui. O quarto ponto, 3, 2, x3, y2 está aqui, ó. E o último ponto, 3, 1, x3, y1 está aqui. Como vocês vão fazer no caderno, é bom que vocês façam essa linha tracejada com a régua, tá? E lembrando que essa linha tracejada é uma linha imaginária. Precisa ser tracejada? Precisa ser tracejada e bem fraquinha, tá? Porque é uma linha imaginária. Professor, eu fiz do mesmo jeito que eu fiz todo o resto. E todo o resto. Sim, é o mesmo negócio ali em cima, professor. Nem eu sei o que eu fiz, eu sei que eu fiz. É, mas o ideal é que essa linha seja uma linha tracejada bem fraquinha, tá bom? Tá bom. Mas não vou pagar fazer de novo. Porque tem gente que vai lá e faz ela, se você fizer ela muito forte, ela vai confundir com a linha dos eixos. Então é bom fazer ela bem fraquinha. Ou você faz ela bem fraquinha de lápis, bem fraquinha, ou você faz ela linha tracejada. Agora que eu já terminei de identificar os pontos, aí sim eu vou ligar os pontos para formar o polígono que ele pediu, que é o pentágono. Galerinha, essa foi a primeira parte, o primeiro comando do exercício, foi só o primeiro. Ele pediu para desenhar um pentágono num plano cartesiano. Então tá aqui o pentágono. Lembrando que pentágono é um polígono que possui 5 lados. O segundo comando da atividade está aqui em cima, ó. Ele fala aqui, ó, multiplique por menos 1 apenas as coordenadas do eixo das abscissas X. Pessoal, ele pediu, ó, multiplique por menos 1 apenas o eixo das abscissas, que é o valor de X. Lembrando que o primeiro número aqui é o de X e o segundo é de Y. Nós vamos multiplicar por menos 1 só as coordenadas do eixo X. Tá? Só do eixo X que eu vou multiplicar por menos 1. Então, o que vai acontecer? Quando eu fizer 2 vezes menos 1, quanto dá? 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2. Ah, bom. Nossa, bom. demora para responder, louco. Calma. Ó, apenas as coordenadas de X que eu multipliquei por menos 1. Podemos, então, concluir que o eixo X, os valores vão mudar, vão ficar todos negativos. Concorda? Yes. Sim. Então, vou copiar igualzinho, só vou mudar aqui o X para menos, ó. Tá, 1 vai ficar menos 1. Galerinha, então, esse foi o primeiro comando. Multiplicar por menos 1 apenas o eixo X. O segundo comando, na verdade, né? O primeiro foi fazer o plano cartesiano, identificar os pontos. Yes. O segundo foi multiplicar as coordenadas do eixo X por menos 1. Já fizemos.
Uhum. E o próximo, ele pede para... E depois, por 2, multiplique por 2 todos os valores das coordenadas obtidas. Foco nisso aqui. Ele pediu para agora multiplicar por 2 todas as coordenadas. Então, tanto o x quanto o y vou multiplicar por 2, tá? Vou pôr a resposta aqui do lado, ó. Pronto, ó. Só fizemos o comando que está no enunciado do exercício. Agora, veja que não é difícil, só é trabalhoso, dá trabalho. Agora, nós vamos responder essas letras, letra A, B e C. Agora dá para responder. Ele perguntou, quais são as coordenadas dos novos pontos obtidos ao final desse processo? Agora que eu já fiz tudo isso, posso responder a letra A. As coordenadas dos pontos ao final desse processo são esses números aqui, ó, essas coordenadas que estão em preto. Vou copiar elas aqui, então. Belezinha, a letra A já foi respondida. Agora a letra B. Desenhe no mesmo o pentágono obtido com as vértices nas coordenadas do item A. Muito bem. Então, agora essas coordenadas do item A, identifica aqui e faz um novo pentágono. Coordenada menos 4 e 2. X menos 4, Y2. Está aqui, ó. Linha tracejada. Primeiro ponto. Segundo ponto. X menos 2 e 4. Menos 2 e 4. Está aqui. Próximo ponto. Menos 4 e 6. Menos 6 e 4. Menos 6 e 4. Sabia. Sabia? Sabia que eu sabia subiar. O último ponto, menos 6 e 2. Menos 6 e 2, está aqui. Agora lá vamos nós apagar tudo de novo. Agora é só ligar os pontos que já vai aparecer o pentágono. Falta a letra C ainda. A letra C, ele pergunta assim, ó. O que aconteceu com o pentágono gerado nesse processo em relação ao original? Olhando aqui para o original e o que aconteceu com o verdinho? Ocorreu uma ampliação. Uma ampliação. Boa. Ele ampliou. Joia. Só isso? Repare que mudou, né, de posição, ó. Ele ampliou, mas também foi para outro quadrante, né? Se tivesse um espelho aqui, o que aconteceria com essa imagem desse carinha aqui? Esse carinha, ele não só ampliou, como ele também foi feito uma reflexão em relação ao eixo Y. Então, a resposta vai ser assim. Vamos fazer a correção da atividade 4 aí do PET semana 3. Olha, aqui nessa atividade, ele pediu para construir no plano cartesiano a seguir a reflexão. Então, isso aqui, quem tem a apostila impressa, né? Vai fazer na apostila aí, lembrando que aquele detalhezinho, nem tudo dá para fazer na apostila, algumas coisas vai ter que fazer no caderno ou na folha atrás, e quando fizer isso, tem que tirar foto disso também. Então, galerinha, aqui nós vamos usar esse plano cartesiano fornecido pela apostila, e vamos fazer a reflexão dessa figura aqui que foi fornecida para nós. Lembrando que nós vimos o que é reflexão. Reflexão é como se fosse aquela imagem do espelho, né? Que ela é refletida. Nós vamos seguir cada comando que está sendo solicitado para nós aqui nessa atividade. O primeiro comando é esse aqui, ó, que eu vou destacar. Ele diz assim, ó. Fazer a reflexão em relação ao eixo X e escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto da figura construída. A reflexão vai ser em relação ao eixo X. Lembrando que esse aqui é o eixo X, eixo Y. Se eu vou refletir essa imagem, vamos pensar assim, ó, vamos lembrar, ó, que é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante.
Se eu vou refletir essa imagem em relação ao eixo X, essa imagem vai parar onde? Primeiro, terceiro ou quarto No quarto quadrante? quadrante? Quarto. No quarto? Olha, aqui esse é o eixo Y. Se for para o quarto, eu estou comparando em relação ao eixo Y. Não, vai para o segundo. Em relação ao eixo X, esse aqui é o eixo X. Então, em relação ao eixo X, ele vem para cá, ó. O segundo quadrante. Essa imagem tem que ser refletida aqui em relação ao eixo X, tá? Em relação ao eixo X, então tem que ser como se o espelho estivesse aqui. Tudo bem, galerinha? Muito bem. Então fala para mim como eu vou fazer para refletir essa imagem lá no segundo quadrante. Refazer a imagem, só que ali? Refazer ela aqui. Para refazer essa imagem, eu preciso primeiro verificar como vai ficar as coordenadas de cada vértice dessa imagem. Identificar eles aqui para depois fazer a imagem, certo? Primeira coisa que nós vamos fazer, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, vem comigo, presta atenção. Vamos identificar as coordenadas do vértice dessa figura. Eu preciso das coordenadas do ponto A. O ponto A está aqui, ó. Quais são as coordenadas desse ponto? Menos 5, menos 1? Isso, lembrando que o primeiro número é o x e depois o y. Então é menos 5, menos 1. Quais são as coordenadas do ponto B? Menos 4, menos 3. Menos 4, isso, ó. B está aqui, ó. Menos 4, menos 3, certinho. As coordenadas do ponto C? Menos 2, Menos 4. Menos 2 e menos 4, certinho. As coordenadas do ponto D? menos 5, menos 4. 5 menos 4. Menos 5, menos 4, certinho. Agora, observe comigo aqui, presta atenção. Eu quero pegar essa imagem que está aqui e trazer ela para o segundo quadrante. Aqui no segundo quadrante, o que eu vou observar, os valores de y, eles são positivos. E os valores de x são negativos. Certo? Enxergou isso? Sim. Muito bem. Então, para trazer essa figura para o segundo quadrante, as minhas coordenadas precisam que o x fique negativo e o y fique positivo. Essas coordenadas que eu tenho aqui, ó, o x é o primeiro número e o y é o segundo. O x já está negativo. Agora eu preciso que as coordenadas de y fiquem positivo. O que eu posso fazer para que isso aconteça? Multiplicar por mais 1. Multiplicar por menos 1. Ih, errei. Se eu multiplicar por menos 1, por que por menos 1? Porque menos vezes menos dá mais. Certo? Todo mundo entendeu por que eu vou multiplicar por menos 1? Sim. Sim. Show de bola. Então, ó, vamos escrever essas coordenadas aqui, igual nós fizemos naquele exemplo nosso lá, no comecinho, na explicação, ó. O x continua e o y vai mudar. De menos vai ficar mais. Então é só isso, só copiar o ponto, o x continua e o y fica positivo. Só o y que mudou, tá? Só para ficar claro que identificar aqui, eu vou chamar isso aqui, ó, de comando, esse comando aqui, nós vamos chamar de comando 1. E aqui eu vou deixar claro que esse aqui faz parte do comando 1. Tá? Agora, o que vocês vão fazer? Depois que identificou essas coisas, fez isso, achou esses pontos, vamos identificar esses pontos aqui no plano cartesiano. Tá? Então vem comigo, presta atenção. Ó. Ponto A', o x é menos 5, o y é 1.
Então, ó, menos 5y1 está aqui, ó. Então, só fazer o pontinho aqui. O ponto B, esse aqui é o A'. O ponto B vai ser menos 4 e 3, ó. X menos 4 e 3 está aqui, ó. O ponto C é menos 2 e 4. X menos 2, y4. Está aqui, ó. O D é x menos 5 e o y4. Menos 5 e 4. Menos 5 e 4 está aqui. Agora basta unir essa figura, os seus pontos. Aí, ficou refletida? Sim. Ficou, né? Porque nós sabemos que a reflexão, a gente vê a imagem invertida, ó. Então, belezinha. Certo? Então, essa é uma forma de fazer a reflexão em relação ao eixo X. Então, agora, galerinha, nós vamos ter que fazer o comando 2, que está aqui, ó, que é fazer a reflexão em relação ao eixo Y e escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto da figura construída. Então, repare que além de fazer a reflexão, tem que escrever as coordenadas. Eu já estou fazendo isso, estou escrevendo a coordenada primeiro e depois fazendo a reflexão. Se eu quero agora pegar essa imagem e refletir ela aqui para o quarto quadrante, que é em relação ao eixo Y. Quando for fazer essa reflexão, tem que olhar aqui nas coordenadas do X e do Y. Ó. Agora, o Y é negativo e o X é positivo. Então, eu vou ter que mudar agora, é do eixo X. Antes eu multipliquei do Y, agora eu vou multiplicar o do X. Beleza? Então vamos... Beleza! Por menos 1. Vai ficar tudo positivo. E vamos fazer isso aí. Ó, é o X, as coordenadas de X que eu vou multiplicar por menos 1. É elas que vão inverter o sinal, apenas. Então, para facilitar a nossa vida, eu já vou pôr elas aqui tudo positivo. Ó, o 5, o menos 4 fica 4, o menos 2 fica 2, o menos 5 fica 5. E o Y continua negativo. Menos 1, menos 3, menos 4 e menos 4. Então, só o X aqui que mudou. Agora que nós já sabemos as coordenadas dos pontos, podemos voltar aqui no plano cartesiano e identificar esses pontos aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó. O A, que é o 5 menos 1, ó, x, 4, 5 e menos 1, tá aqui. Depois nós temos o 4 menos 3, ó. 4 menos 3, tá aqui. Depois o 2 menos 4, 2 menos 4. Depois o 5 e menos 4. 5 menos 4, tá aqui. Depois que você achou os pontos lá, é só traçar. Liga os pontos. Esse carinha aqui é a figura do comando 2 nosso. Reflexão em relação ao eixo Y. Bola. Então agora vai ficar faltando o último comando aqui, em relação à origem, né? Em relação à origem. Em relação à origem, essa figura vai parar onde? Ela está aqui, vai parar no primeiro quadrante. Agora você pensa aí, como que você vai pegar essa figura e trazer ela para o primeiro quadrante? O que você vai ter que fazer com as coordenadas dessa figura, dos pontos, do vértice dela? Como vai dividir por menos 1 todas as coordenadas, não sei. Dividir? Não, multiplicar. Multiplicar. Por menos 1 as duas coordenadas. Sim. Isso, certinho, isso mesmo.
Os dois por menos 1. Então, nós vamos inverter o sinal dos dois. Então, vai ficar tudo positivo. O x e o y. Só colocando tudo positivo já, Elvis. C. 1, 2, 3. 2 e 4. D. 1, 2, 3. 5 e 4. Agora é só identificar esses pontos aí no plano cartesiano. Vamos lá? O A3, X5, Y1, ó, já vem direto para cá. O A3. 4 e 3, ó. 4 e 3. Esse aqui é o B3. B3. Depois o C3, 2 e 4. X2, Y4. E o D3, 5 e 4. 5 e 4, ó. Aí, belezinha. Agora ficou facinho. Show de bola. Essa é a figura 3. Vamos lá, galerinha. No 5 aqui, ó, facinho esse agora, para fazer o 5. Esse é tranquilão. Quero ver quem consegue aí, ó. Pelo que nós já fizemos até agora, pelas perguntas que vocês fizeram aí durante a explicação, ele diz assim, ó, descreva a transformação que você deve fazer para refletir um polígono que está aqui no quarto quadrante, para o terceiro quadrante. O que nós devemos fazer para fazer essa reflexão? Reflexão na reta? Reflexão em É pra gente descrever todo o processo, né? Pode ser palavras curtas. Você multiplica as coordenadas. Isso. Pode falar ou... Pode falar. Esperar pra ver se alguém fala. Pode falar. Pode falar. Reflexão em relação ao eixo Y. Só olhar aqui, Por ó. menos 1. Isso. Multiplica as coordenadas do eixo. É Y, tá certo, né? O X aqui é positivo e aqui Não, é eu tô confundindo os negócios. Multiplica essas coordenadas do eixo X por menos 1. O resultado aí passa para o negócio. Exatamente, ó. Só olhar aqui, olha, aqui detalhe que eu falo para vocês, gente. É que eu esqueci se era o eixo Y ou se era o X. Eu tava confundindo. Então, ó, olhou aqui, o X é positivo, aqui o X é negativo. Então, vou mudar, é o X. Muito bem, então a gente pode colocar essa resposta que vocês colocarem, ó, reflexão, descreva a transformação. Então, vou falar aqui, ó, devemos fazer a reflexão em relação escrevendo aqui, nossa, vai ficar horrível, ao eixo Y, porque está vindo daqui para cá, então a reflexão em relação ao eixo Y, multiplicando as coordenadas dx por menos 1. Professor, eu coloquei isso, só que eu coloquei tipo em menos palavras. Eu coloquei só assim, ó, reflexão em relação ao eixo Y, 2 pontos. Multiplica essas coordenadas do eixo X por menos 1. Beleza, certinho também. Qualquer coisa que você escreveu que tenha reflexão e multiplica X por menos 1, tá certo. Beleza. Com essa correção dessa atividade 5, finalizamos a semana 3, beleza?